Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Queridos, neste momento, venho aqui com esse objetivo de abençoar vocês e agora eu abençoo vocês, amados, com a continuação dessa nossa série que tem por tema o fundamento da lei de Deus. E esse é o terceiro estudo, e a base desse nosso estudo se encontra em 1 João, capítulo 4, verso 11, tradução de Bíblia, versão fácil de ler, que está escrito: Queridos amigos, se Deus mostrou seu amor por nós, também devemos nos amar uns aos outros. Glória a Deus. Primeira pergunta: por meio do que Deus mostrou o seu amor? Primeira Epístola de João, capítulo 4, verso 9 e 10, Efésios, capítulo 2, verso 1 ao verso 5 e o verso 7, Bíblia em Linguagem de hoje. Então, de acordo com esses versos esclarecedores da palavra, a palavra que nos esclarece que realmente Deus, ele mostrou o seu amor foi exatamente por meio do sacrifício do seu amado Filho. Então, por meio do sacrifício de seu amado Filho foi que realmente ele provou realmente a prova do seu amor para com a humanidade. Então, como nós vimos lá no segundo estudo, ontem eu comentando com vocês que o Senhor Deus não simplesmente permaneceu na palavra, ou seja, ele não simplesmente pronunciou que nos amava e permaneceu nessa palavra, mas essa palavra ela foi muito mais além, ou seja, ele provou quanto nos amava exatamente na doação do seu amado Filho. Então, ao doar o seu Filho para ser sacrificado por nós, ele agora realmente aí prova realmente o quanto nos amou, né? Então dá a sua prova de amor para com cada um de nós. Olha que maravilha. Continuando, segundo, somos advertidos a vivermos o quê? Somos advertidos a vivermos o quê? Primeira Epístola de João 4:11, João capítulo 15, verso 12, Bíblia em Linguagem de hoje. Então, de acordo com esses versos, a palavra nos esclarece que somos advertidos a vivermos esse amor, certo? Que amor? O amor de Deus. Terceira pergunta: como podemos viver esse amor? Olha que maravilha, como podemos viver esse amor? Então, vamos lá para os textos da palavra. João capítulo 13, verso 12 ao 17, Primeira Epístola de João, capítulo 3, verso 16, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7 e 8, Bíblia em Linguagem de hoje. Então, olha que maravilha, amados. Então, a palavra nos esclarece que para vivermos esse amor é necessário nós ofertar a nossa vida pelo próximo. Então, nós só podemos viver esse amor ofertando a nossa vida pelo próximo. Então, quando nós ofertamos a nossa vida pelo próximo, automaticamente estaremos o quê? Vivendo esse amor. E olha que interessante, de acordo com esses textos, eu quero aqui fazer essa observação, chamar a atenção de cada um de vocês para essa observação, amados. Olha o que está escrito. Está escrito assim, ó: assim como Deus provou que nos amava na doação de seu Filho, da mesma forma só podemos amar o próximo se doarmos a nossa vida a Ele. Pois está escrito: sabemos o que é o amor. Por causa disto, Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Olha que maravilha. Então veja que isso está registrado, amado, em 1 Epístola de João, capítulo 3, versículo 16, Bíblia em Linguagem de hoje. Veja só o texto esclarecedor da palavra de Deus, onde realmente, amado, a palavra ela nos esclarece que realmente essa prova de amor da parte de Deus para com a humanidade era ali um ensinamento para nós. Olha que maravilha. Então, da mesma forma como Deus ele provou o seu amor ao doar o seu Filho para ser sacrificado por nós, da mesma forma nós também, amados,
temos que dar nossa vida em sacrifício ao nosso irmão ou ao nosso próximo. Olha que maravilha, certo? Então veja realmente, e quando nós olhamos, é interessante, nós fazemos um comentário, aí ontem eu comentando com o amado servo do Senhor, realmente esse ponto aqui, comentando sobre esses pontos, né, dessa nossa série maravilhosa de estudos, e olha que interessante aqui, trazendo aqui um esclarecimento para a gente com referência à questão do evangelho dos homens para o evangelho de Deus. Olha que interessante, né? Então veja que no evangelho dos homens, os homens, ele dá assim informações para as pessoas que o sacrifício de Cristo, amado, foi um sacrifício que automaticamente pagou definitivamente toda a dívida que o homem realmente tinha contraído com Deus, e automaticamente o homem não precisa mais fazer nada a não ser crer unicamente no sacrifício de Cristo. É simplesmente isso que o homem tem que fazer. Ele não precisa fazer nada, ele só precisa crer num sacrifício que Deus fez em prol dele ao dar o seu filho para ser sacrificado. Olha que interessante, esse é o evangelho dos homens. Mas agora nós vendo aqui biblicamente, o evangelho de Deus é totalmente oposto. Veja que simplesmente o que Deus ele fez pela humanidade não foi simplesmente pagar a dívida do homem, mas duas coisas Deus ele fez em prol da humanidade. Então, primeiro, realmente ele pagou a dívida do homem, e em segundo lugar, né, ele deu exemplo nessa doação, ele deu exemplo para com que o homem viesse agora o que? Seguir este exemplo. Olha que interessante, para com que o homem ele viesse ser obediente a esta palavra. Olha que maravilha, porque sendo obediente a esta palavra, automaticamente o homem estaria aí valorizando o sacrifício do Eterno, né? O sacrifício do amor do Eterno por nós. Porque automaticamente, simplesmente só crer no sacrifício, mas não obedecer aquilo que Deus pede de cada um de nós não estamos dando valor ao que realmente Deus ele fez por nós. Então, infelizmente, nós não estamos dando valor. Então, para nós, o que Deus fez por nós, para nós aquilo não tem nenhuma importância, tanto faz, tanto fez. Tá entendendo, amados? Então, quer dizer, mas veja que a palavra de Deus, ela traz um esclarecimento. Então, veja que o que realmente nós, como ser humano, temos que fazer. Então, assim como Deus, ele deu o seu filho por nós, agora nós temos que dar a nossa vida pelo irmão. E olha que interessante, agora continuando mais, queridos, nós vamos começar a entender, se aprofundar um pouco mais nessa questão agora de dar o que significa dar a nossa vida pelo irmão, que aqui nós entramos na quarta pergunta, que a quarta pergunta está escrita assim, ó: o que significa dar a vida pelo próximo? Agora vamos entender biblicamente. Então vamos lá para 1 Epístola de João 3, verso 16 e 17, Tiago capítulo 2, verso 14 ao 17, Deuteronômio capítulo 15, verso 7 ao 11, Lucas capítulo 3, verso 7 ao 15 e Romanos capítulo 12, verso 13, todos eles na Bíblia linguagem de hoje. Então, queridos, olha que maravilha. Então, de acordo com todos esses textos, nós vamos ter um entendimento esclarecedor que o significado de nós dar a nossa vida pelo irmão ou pelo próximo significa, amados, abençoar o próximo financeiramente. Olha que maravilha. Então, dar a nossa vida pelo irmão, queridos, é abençoar o próximo financeiramente. E agora, voltando ao que nós comentamos ontem com vocês no segundo estudo, com referência à questão de ser seguidor de Cristo, né? Quantas pessoas, de acordo com o que foi passado para vocês, são seguidores de Cristo? Infelizmente, não há uma porcentagem de número grande número
que sejam seguidores de Cristo. Por quê? Porque de acordo com o mandamento que é passado para todos aqueles que se dizem seguidores de Cristo, automaticamente eles passam a não obedecer a esse mandamento, né? Então poucos são seguidores de Cristo. E agora nós entrando dentro desse particular aqui, nós vemos aqui o mesmo entendimento, mas sim um entendimento ainda um pouco mais profundo, porque se tratando disso aqui, amados, olha que interessante, né? Se tratando disso aqui praticamente desaparece, né? É quase que nós no meio do mundo do mundo evangélico, nós não conseguimos visualizar quem são realmente os verdadeiros adoradores de Deus. Infelizmente, por quê? Porque quando se trata em abençoar o próximo financeiramente, são poucas pessoas, muito pouco, meu irmão, muito pouco, porque a maior massa apenas simplesmente aprovar esse amor pelo próximo já é diferente, porque a prova do amor, diz a palavra de Deus, que você não pode provar que ama o seu próximo sem realmente abençoar ele financeiramente. Não existe uma outra prova de amor se não for abençoar ele financeiramente. Então, se não for financeiramente, não tem como ser, de acordo com a Escritura, o amor verdadeiro. Então, não tem como realmente nós darmos a nossa vida pelo próximo, querido, se nós não abençoarmos ele financeiramente. Olha que maravilha. Então, foi para isso que o Senhor, querido, ele chamou cada um de nós para nós sermos um conduto de bênção para a vida de cada um. Como é que nós vamos ser um conduto de bênção para a vida das pessoas se realmente nós não decidimos abençoar as pessoas financeiramente, né? Porque o Senhor dá condição para todos. Mas você vê que as pessoas em si, elas sempre, quando se trata da parte financeira, você vê que as pessoas sempre elas negam. Sempre elas botam desculpa, sempre há uma choradeira, né? Você vê como são as coisas, né? Sempre as pessoas estão chorando, dizendo que não dá, porque a situação dela tá difícil, porque ela tá endividada, porque isso, porque aquilo. Então, meus amados, cheio. Essas pessoas, elas arrumam tantas desculpas com o objetivo de não ajudar o próximo. Olha que interessante, né? E elas podendo ajudar, mas elas não ajudam, infelizmente. Então, para elas dizer que não... Olha que interessante, as pessoas começam a se desculpar, colocando culpa nisso e colocando culpa naquilo, e por causa disso, elas não podem ajudar o próximo, né? Mas se a situação delas tivesse uma situação boa, ou se elas melhorassem de situação, com certeza ela ajudaria o próximo. Mas veja só o quanto essas pessoas, infelizmente, amados, são mentirosas, né? O quanto elas são mentirosas, que isso não passa de mentira, porque realmente a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira, porque todo filho de Deus fiel, que realmente se sacrifica, que dá a sua vida pelo próximo, não é necessário, amado, ele ter muito para abençoar o seu próximo, é necessário ele ter pouco, porque a palavra de Deus diz: se tu fores fiel no pouco, sobre o muito te constituirei. Olha que maravilha. Então o Senhor, ele prova a cada um de nós, amado. Então é no pouco, é não ganhar pouco que realmente eu vou contribuir, que eu vou sacrificar minha vida para abençoar o meu irmão. E quanto mais eu abençoo, mais o Senhor me abençoa. Glória a Deus. Vamos lá, continuando na quinta pergunta. Quinta pergunta: o que somos advertidos a não vivermos? Então, de acordo com 1 Epístola de João, capítulo 3, verso 18, Bíblia Linguagem de hoje, a palavra nos adverte que nós somos advertidos a não vivermos o falso amor. Olha que maravilha, né? Então a palavra nos adverte a não vivermos o falso amor. Que falso amor é esse? É esse que eu acabei de detalhar para vocês. Somente a palavra, somente o irmão dizer que ama o outro irmão, né? Mas quando se trata da parte financeira, infelizmente ele não é mais irmão. Não é mais irmão. Você está entendendo? Por quê? Porque realmente, infelizmente, pode ter a certeza que ele não vai ajudar aquele irmão, tá entendendo? Então por isso que a palavra nos adverte a nós não vivemos esse falso amor, mas o verdadeiro amor. Sexta e última: é possível dizer que amamos a Deus
se não abençoamos o próximo, olha que maravilha, é possível dizer que amamos a Deus se não abençoamos o próximo? É possível isso? Vamos ver o que a palavra de Deus aqui nos adverte, ou seja, nos revela. Tiago capítulo 2, verso 14 ao 17. Primeira Epístola de João, capítulo 4, verso 11 e 12, Bíblia em Linguagem de Hoje. Olha que maravilha. Então, de acordo com esses textos da palavra, analisando bem, amados, nós vamos ver claramente que a palavra nos traz aqui um esclarecimento que, infelizmente, isso não é possível. Infelizmente isso não é possível, é o que eu acabei aqui de comentar com vocês, certo, amado? Então não é possível, né? Então veja só quantas pessoas dizem que amam a Deus, mas na realidade quando nós visualizamos de acordo com olhamos para a vida dessas pessoas de acordo com a palavra nos revela que infelizmente essas pessoas estão mentindo. Elas na realidade não amam a Deus. Por quê, amado? Porque amar a Deus é realmente nós abençoar o próximo financeiramente. Então todos aqueles que dizem que amam a Deus, mas não abençoam o próximo financeiramente, essas pessoas não amam a Deus, infelizmente não amam a Deus. Essas pessoas estão mentindo, porque elas não amam a Deus, porque amar o próximo é ajudar o próximo financeiramente. Aquele que diz que ama, mas não ajuda o próximo, infelizmente esse tal não ama a Deus. E olha que interessante, textos esclarecedores, quero fazer esse fechamento, que está escrito assim, lá em 1ª Epístola de João, capítulo 4, verso 20 e 21, Bíblia em Linguagem de Hoje, está escrito: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão, a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Olha que maravilha, né? Então é impossível, amado, impossível, como nós vimos, olha só, já fazendo esse fechamento, né, nesses dois textos esclarecedores, como é possível realmente você amar alguém que você nunca viu, meu irmão, né? Como é possível você amar alguém que você nunca viu? Isso é impossível, você amar alguém que você nunca viu, certo? Aqui se trata a questão de Deus, certo? Então nós só podemos amar Deus, amado, por intermédio das pessoas, porque Deus ele se manifesta na vida das pessoas. A forma como nós tratamos as pessoas é a forma como nós tratamos a Deus. Se nós tratamos mal as pessoas, nós tratamos mal a Deus. Se nós se nós negamos a ajuda necessária, meus amados, para realmente o próximo, também para com o nosso irmão, nós estamos o quê? Negando a ajuda para o nosso próprio Deus. Nós não estamos honrando o nosso próprio Senhor, porque honrar o Senhor, amados, honrar o Senhor é realmente nós praticarmos esse amor que foi revelado a gente. Que isso, pela graça do Senhor, eu vou estar amanhã, se amanhã o Senhor me conceder a oportunidade, eu vou estar esclarecendo para vocês que honrar a Deus é realmente nós praticar esse amor que foi revelado a nós. É impossível nós honrarmos a Deus se nós não ajudamos o nosso próximo financeiramente. É impossível dizer que eu amo a Deus, né? A quem eu não vejo essa pessoa, nunca vi ela, se eu não amo o meu próximo a quem eu vejo que todo dia está convivendo comigo. Certo, amados? Então veja só, então o mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo é este: que aquele que diz que ama a Deus, que ame primeiramente o seu próximo. Ame o seu próximo. Então que o Senhor Jesus, meus amados, venha estar nos abençoando no decorrer desse santo dia, e amanhã eu estarei, me conceder a oportunidade, pronto para continuar abençoando um pouco mais a vida de vocês. Poxa, meus amados, nesses assuntos maravilhosos